Você já parou para se perguntar por que muitas pessoas acham que têm controle sobre a sua vida? Por que muitas pessoas às vezes falam o que você tem que fazer, ditam regras para você, como se você fosse uma criancinha de 10 anos? Às vezes isso é porque você está agindo como um menino. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como deixar de ser esse menino e começar a ser um homem de verdade, a se posicionar como um homem de verdade e deixar esse menino para trás. Nós temos muitos comportamentos que a gente carrega durante toda a nossa vida. E às vezes a gente não se questiona o porquê a gente se comporta de tal forma. Nesse vídeo de hoje você vai ter clareza sobre o porquê de certas coisas estar acontecendo na sua vida e como você vai poder resolver isso. Quero trazer um bate-papo leve aqui nesse vídeo. Não quero que seja algo pesado ou não quero entregar algo pra você que você não dá conta de carregar. Mas é isso, meu nome é Leonardo, sou casado, tenho 3 filhas e tô gravando o vídeo aqui no quarto delas porque elas tá brincando lá na sala. E é isso. Cara, a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é que ninguém te deve nada. Às vezes você fica se perguntando: por que tal pessoa não é dessa forma? Por que tal pessoa não é desse jeito? Ninguém te deve nada, você precisa construir a sua própria sorte. Às vezes as pessoas te tratam como um menino porque você não tem responsabilidades, você não cuida das suas coisas. Você fica sempre esperando por outra pessoa para fazer algo para você, ou esperando por um salvador que vai sempre te salvar de uma dificuldade. Mas se você quer se comportar como um homem e agir como um homem de verdade, você precisa entender que um homem de verdade, ele tem responsabilidades, ele tem metas, ele tem uma família para cuidar. E você não pode agir como um menino. Vou te falar um hábito de menino. O menino, ele não tem horário para dormir. O menino, ele fica jogando videogame até tarde. O menino, ele gasta descontroladamente. O menino, ele não trabalha, ele não busca uma evolução, ele não tem nenhuma maneira de agregar para o mundo. E ele acha que todas as coisas vão bater na porta dele. Ele acha que a sorte vai, ó, bater na porta dele e falar: tá aqui, tudo que você merece. Ninguém te deve nada, cara. Se você é homem, você precisa construir a sua própria sorte. Você precisa correr atrás daquilo que você tá querendo, de qual que é seu objetivo, de qual que é as suas metas, daquilo que você quer. Não fique esperando pelas outras pessoas. Não fique esperando as pessoas fazer por você. E a segunda coisa, cara, é a sua família. Existe 3 famílias. Tem a família dos seus pais, tem a família que você tá agora e tem a família dos seus filhos que você tá construindo. Eu não sei em qual fase da vida que você tá agora, mas eu quero falar pras duas principais. Pras 3, vou falar pras 3. A primeira, a família dos seus pais. Se você mora com eles, se você tá debaixo da governança deles, respeite, aceite a regra da casa deles e, dependendo da sua idade, cara, se você tem mais de 18 anos, faça o mais rápido possível, tenha responsabilidades o mais rápido possível. Por que eu tô falando isso? Porque se você se comportar como um menino na casa dos seus pais, você não vai evoluir. Não tem como você evoluir grandemente na casa dos seus pais, porque eles sempre vão te ver como aquela criancinha pequena. Eles sempre vão te ver como aquele menininho inocente que precisa de ajuda para fazer tudo. Então, cara, tenha responsabilidades para que você possa sair desse ambiente. Respeite os seus pais, aceite como eles são. Não precisa destratá-los, mas se você tá debaixo da governança deles, respeite-os e aceite como eles é. E faça o mais rápido possível para você conseguir sair desse ambiente, para que você possa evoluir mais. Porque na Bíblia mesmo fala: e o homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Se é isso que você almeja para sua vida, se é isso que você almeja para o seu futuro, então já comece a preparar o caminho. Isso se você é homem. E a segunda família é a família que você tá agora. Então isso é para um homem casado. Se o cara já é casado e tá com a esposa dele, cara, a prioridade no casamento é a sua esposa.
A prioridade é a sua família. Como assim? Você tem que ser um homem forte. Você precisa ser um homem forte que cuida de você mesmo, cuida da sua força, cuida do seu espiritual, cuida da sua saúde. Depois você precisa dar a vida pela sua família. Você precisa cuidar da sua esposa com todas as forças que você tem. E você precisa honrar essa família com toda a força que você tem aqui na Terra. E por que eu tô falando isso, cara? Porque eu vejo muitos casamentos que meninos entram pro casamento que não virou homem ainda e desistem no meio do percurso. Quem desiste do casamento é menino. Homem de verdade dá a vida pela mulher que tem, dá a vida pelos filhos, faz o arregaço, irmão. Nessa geração que a gente vive, governos e tudo, eles querem acabar com a família. Você pode ver por desenhos, essas coisas. Você assistiu o desenho dos Simpsons, aquela família dinossauro que passava antigamente. Tem alguns outros que eu não vou lembrar agora. Mas ele sempre tenta ridicularizar a imagem masculina. Por quê? Porque antigamente o patriarca era o que dava a vida pela sua família. Era aquele que ninguém tocava em nada dele. Porque se tocasse ia ter problemas. Então o que eles viram ao passar do tempo? Eles viram que se eles enfraquecessem a imagem do homem, eles iriam conseguir dominar várias casas, iriam conseguir dominar muitas coisas. E, cara, a terceira família é a dos seus filhos. É aqueles que você tem que treinar. Como assim treinar? Antigamente muitos pais falavam assim, eu criei meus filhos tudo igual e não sei o que. Só que quem cria gado, quem cria animal. Filho a gente treina, a gente prepara eles pro mundo, a gente prepara eles pros desafios que vai vir lá na frente. É melhor ele se decepcionar aqui dentro da nossa casa do que se decepcionar lá fora com outras pessoas. Eles se decepcionando aqui, quando eles chegarem lá fora, eles já vão estar preparados pro mundo, pro jeito que é, como que é a selva lá fora. E quebre padrões. Não tente repetir os mesmos comportamentos que você recebeu na sua família, que você veio anteriormente. Nem tudo precisa ser passado à frente. Veja as coisas que é princípios, veja aquilo que faz sentido para a realidade de vocês e passe isso para os seus filhos treinando. Isso é um comportamento de um homem de verdade. O homem de verdade, ele prepara os filhos, ele deixa tudo organizado para todo mundo. Ele suporta a pressão por todos daquela casa. Essa conversa aqui, muitas pessoas não vão concordar e tá tudo bem. Isso só mostra o seu nível de maturidade sobre o assunto. Isso só mostra o quanto você está disposto a aprender e a sair da fase que você está. Tudo na nossa vida, para a gente ter uma evolução, para a gente ter um crescimento, a gente precisa passar por um processo de crescimento. E esse processo de crescimento muitas vezes dói. E tem pessoas que, por não querer passar por esse crescimento, elas preferem inventar uma desculpa, contar uma historinha na cabeça para não fazer o que precisa ser feito. Cara, presta atenção aqui. Se você é homem, você precisa se posicionar. Você precisa, cara, ser forte. Você precisa ser corajoso. Você precisa fazer tudo aquilo que precisa ser feito pela sua casa. Você pode não ter vindo de uma família que comeu o melhor dessa terra, mas da sua família, é sua responsabilidade fazer isso. É sua responsabilidade desejar e ir atrás disso. Seja você, cara. Seja você nas suas atitudes. Não fique colocando filtro em quem você é somente para agradar as outras pessoas. A única pessoa que você precisa agradar é Deus. Somente Ele. Ele é a única pessoa que você precisa agradar. As outras pessoas não agrade ninguém. Não agrade ninguém. Seja você, defenda o que você acredita, fale o que você pensa, independente da consequência que isso vai dar. Mas se você tiver uma oportunidade com uma pessoa, tenta tirar a sua liberdade, fale o que você pensa, seja você. Não coloque filtros em quem você é, em quem Deus te criou para ser. Eu vejo quantas pessoas
deixam de fazer muitas coisas por medo da crítica, por medo do que as outras pessoas vão falar. E quando você faz isso, cara, você tá colocando um filtro em quem você é. Você tá deixando de ser quem você é para agradar as outras pessoas. E isso rouba sua energia diariamente. E é um comportamento de um menino. Um menino se comporta assim, querendo agradar todo mundo. Um homem de verdade sabe quem ele é, se posiciona e defende tudo aquilo que ele acredita. Independente do que vão pensar, do que vão falar. Às vezes você fica perguntando, o que vão pensar de mim? Não, cara, as pessoas, elas têm que pensar em você. Elas têm que falar de você. Porque se elas não falarem de você, é porque você não tá sendo relevante, você não tá fazendo nada de diferente, você só tá seguindo a manada. Não seja o homem que segue a manada, seja o homem que faz diferente. Seja o homem que seja proativo, que vai pra frente da guerra, que fala, eu tô aqui, se precisar pode contar comigo. Seja esse tipo de homem com disposição. Homens fracos não vai entender essa conversa. Sabe por quê? Porque homens fracos, eles aceitam migalhas. Migalhas. Homens fracos, eles aceitam ser amado pela metade, eles aceitam xingamentos, eles aceitam ser desrespeitados na frente dos outros. Homens fracos, eles se contentam com pouco. Como assim se contentar com pouco? O homem fraco é aquele que pensa assim, eu tenho dinheiro para pagar as contas, eu tenho dinheiro para comer e isso é o suficiente. Tá, mas isso é o suficiente para você e para sua família. Isso é o suficiente? Me diz aqui. Você já perguntou para sua família se é isso que eles desejam? Se eles querem viver só com o mínimo da terra? Ou se eles querem comer do extraordinário que tem aí disponível? Às vezes, quando chega lá na frente, seus filhos vão falar, cara, você não foi corajoso, pai. Você não foi corajoso em ter arriscado em fazer um negócio novo. Por que o senhor já não tinha feito isso? Já teria mudado a geração futura, teria ajudado os filhos, mas não. Você aceitou migalhas e aceitou viver como qualquer outra pessoa. Não seja esse tipo de pessoa que aceita migalhas. Se tem o extraordinário, se tem o melhor dessa terra para você comer, por que você não vai comer do melhor dessa terra? Me diz, por que não? Por que aceitar migalhas se você nasceu para comer do melhor dessa terra? Isso não faz sentido na minha cabeça. Então, se você quer deixar de ser um menino e deixar esse homem que existe dentro de você nascer, não aceite migalhas de ninguém. Não aceite, cara, as pessoas te desrespeitar na frente dos outros. Se posicione. Eu, por muitas vezes na minha vida, eu fui uma pessoa calada. As pessoas falavam muitas coisas ao meu respeito e eu ficava calado. Hoje em dia, por mais que vai engasgando, que vai falando errado, mas não fique calado, irmão. Se posicione. Você é chamado para defender a sua família. Ninguém pode te desrespeitar dessa forma. Eu não tô falando aqui de briga de trânsito, de sair discutindo da pessoa te desrespeitar. Cara, nessas brigas de trânsito, você tem que bater palma ao contrário. O que é bater palma ao contrário? É pagar de tonto, é fingir de tonto. Não vale a pena você perder a sua vida lá fora por coisas idiotas, por brigas idiotas. A maioria das pessoas lá fora, elas estão com a vida toda acabada. E aí elas querem descontar isso numa pessoa. E aí você, numa discussão de trânsito, vai lá e quer brigar com essa pessoa. Mano, não seja idiota. Brigue somente para defender aquelas pessoas que você ama. Não entre em brigas que não têm retorno. Não entre em coisas que não vão dar retorno nem para você e nem para sua família. Agora, se uma pessoa te desrespeita na frente dos seus filhos e quer tirar sua autoridade na frente dos seus filhos, cara, vá pra cima disso. Você é o homem dessa casa, você é o homem desse lar, você nasceu pra dar a vida pela sua família e pra fazer eles terem o melhor dessa terra. Por mais que tudo esteja contra você, você nasceu pra segurar a bronca. Você é homem, você é forte, você foi chamado pra isso. Você aguenta. A sua esposa às vezes é chata. É, cara, mas você foi chamado para aguentar a pressão, você foi chamado para treinar todo mundo dessa casa.
O primeiro que se levanta em casa salva todo mundo. E isso é muito verdade. A sua esposa pode não estar compactuando com o que você fala, com o que você pensa no momento, mas se você não desistir, não tem como dar errado, irmão. Comece a dar resultados, comece a mostrar resultados com as suas atitudes. Seja um homem de valor para que a sua mulher possa olhar, cara, por que esse cara tá evoluindo tanto assim? Não fique esperando nada em troca das outras pessoas, faça por você mesmo, faça pelos que você ama, que o resultado vai vir no percurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe aí nos próximos vídeos que for tendo. Esse é meu canal de evolução, eu posto tudo sobre mentalidade. Espero que tenham gostado desse vídeo e até um próximo.